Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário. Aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. A partir desse momento, então, nós estamos iniciando o capítulo 2 de Segunda Epístola de Pedro. Se você tem a sua Bíblia, deixa ela aberta aí nas suas mãos para que nós façamos um estudo sistemático, versículo a versículo, e possamos extrair verdades escriturísticas. Apenas a leitura do primeiro versículo, que diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Amém. Pois bem, nós estudamos no capítulo anterior, Pedro falando acerca da veracidade das Escrituras. Como eu expliquei anteriormente, nós observamos na primeira epístola de Pedro um olhar da sua época para trás, pensando em todo o sofrimento que o povo já havia passado, e Pedro, como bom pastor que era, então aconselha a permanência na fé, na tenacidade, da confiança de que aquele que nos resgatou da nossa vã maneira de viver, que nós recebemos por herança e tradição, haveria de nos guardar até o fim. E ele então é um Pedro apaixonado pela sua igreja, que escreve de maneira amorosa, trazendo algum tipo de consolação em meio às adversidades que o povo havia passado. O capítulo 1 ainda é uma transição dessa primeira carta para a segunda, mas lembrando que a segunda epístola de Pedro, inclusive, como eu disse anteriormente, é uma epístola que nos círculos teológicos é questionada pela sua diferença de escrita, de qualidade, de uma série de questões que não vem ao caso aqui neste momento, não é a nossa proposta, e até porque o que nós percebemos é uma transição de um Pedro que olhava da sua época para trás, para um Pedro que olha agora na segunda epístola da sua época para frente. E Pedro parece que toma os binóculos da fé, que junto com a revelação de Deus, lhe dá um alcance de vista muito amplo. E eu ouso dizer, como talvez já fui antecedido por gerações anteriores, que Pedro consegue observar o futuro até os nossos dias. E é exatamente neste momento que Pedro, neste capítulo 2, ele foca especificamente o futuro daquilo que seria a sua própria época. Ele começa exatamente escrevendo o que lemos. Assim como lá atrás, lá no povo de Israel, no passado, surgiram falsos profetas, assim também na igreja haverão de surgir falsos mestres. E é bom lembrar que os falsos profetas do passado, eles alegavam de maneira dolosa falar em nome de Deus, e claro, com tudo isso eles profetizavam coisas falsas. E era um negócio tão sério que havia uma predisposição legal nas escrituras, das leis judaicas, de tomar um
profeta que falasse algo que não se cumprisse e apedrejá-lo se isso não acontecesse. E não, eu não vou aconselhar ninguém a apedrejar falso profeta, mas dá vontade de fazê-lo em alguns lugares. Mas é aqui que nós vamos encontrar na carta de Pedro um problema ainda mais sério, porque os falsos mestres, eles, muito mais do que os profetas que alegam uma revelação, eles se apresentam como os detentores finais da verdade, aqueles que têm a palavra certa, não somente uma palavra inspirada que vem do céu, mas agora, com base numa palavra inspirada do céu, ele é o intérprete legal das Escrituras. É aquele que consegue fazer a hermenêutica perfeita e trazer a chave de abrir o conceito daquilo que está na Bíblia. E quem é que não vai se render a um mestre? Nós encontramos de vez em quando pessoas que foram alunos. Eu passo por isso, o Jarso passa por isso, o Valdir passa por isso. Você encontra alguém que passou já por uma classe que você lecionou e diz: ele foi meu professor. E fala com, eu vou usar a palavra, mas não é essa palavra, fala com orgulho, mas orgulho é uma palavra ruim, negativa, mas aquele orgulho santo, aquela alegria, né? A alegria foi, eu fui aluno do fulano de tal. E ele realmente se sente alegre por ter sido aluno daquele mestre. E aí os falsos mestres, eles vêm e se apresentam como, não falsos, mas como os verdadeiros mestres. E são eles que vêm para enganar. Tanto é que Jesus, no seu sermão, Mateus 24, ali para o verso 4, 5 para frente, ele diz: vede que ninguém vos engane, porque muitos surgirão dizendo: eu sou Cristo, ou ei-lo ali. Então tome muito cuidado com isso. Olha como já nós lemos, assim como no meio do povo surgiram o falso profeta, também haverá falsos mestres. Pedro faz uma conexão daqueles que se apresentam como os professores, os instrutores, os paidei, aqueles que vão trazer a instrução na igreja. Ele faz uma conexão com aqueles falsos profetas. Inclusive, neste capítulo, ele conecta com Balaão. E tem uma outra questão que nós vamos chegar lá ainda. Ele compara esses falsos mestres como pessoas que infundem falsas esperanças. Você já viu, principalmente aqui no hemisfério sul, onde nós estamos nessa época agora, em pleno verão, e quando chegam aqueles dias mais quentes, para nós aqui no sul, fevereiro, março, os dias de extremo calor, e você acorda pela manhã e olha para o céu e fica olhando para ver se vê uma nuvenzinha pequenininha. E a maior parte dos dias de fevereiro e março são aqueles dias de céu de brigadeiro, onde não há nuvem nenhuma. E às vezes você olha e vê uma formação de uma nuvem escura, você diz: graças a Deus, ali vem um refresco, ali vem uma chuva, um vento fresco, um alento para esse calor. E você fica esperando e vai formando aquela nuvem de chuva, e você olha um para o outro e diz: hoje vem! Mas daqui um pouco vai desfazendo, passa um pouco para um lado, um pouco para o outro, e o vento continua quente, o ar quente, e você se frustra. Então Pedro compara nesse capítulo esses falsos mestres com esse tipo de nuvem que te infunde esperança, que te dá o alento de que alguma coisa vai mudar. Mas quando ele passa, você vê que foi apenas mais do mesmo. Traduzindo isso em miúdos, é mais ou menos como aquela congregação
que espera um pastor, um líder, um pregador, que vai trazer alimento para a sua alma, e você diz, agora está chegando um novo, porque o velho foi embora, graças a Deus, veio o novo agora vai melhorar, vai ver o novo é a mesma coisa ou pior, e você diz, uau, vamos ter que aguentar mais 6 meses, 1 ano, pelo menos até ser trocado esse entrevado que não trouxe nada de novo. Então, falsos mestres são esse tipo de gente que te infunde falsa esperança. E você veja que Pedro, então, ele vai trazer aqui a partir do verso 2 para frente, ele diz que eles fazem 2 coisas, pelo menos. Primeiro, ele tem característica bastante peculiar. Por quê? Porque normalmente, junto com os seus ensinos que parecem ser muito bons, eles introduzem heresias destrutivas. Meu irmão, tenha certeza, uma heresia nunca virá com cara de heresia. Uma heresia nunca virá com uma roupagem de coisa ruim. É como você comprar uma bala, né? Bala, aquela goma que você compra para mascar aquele negócio lá, para tirar o cheirinho ruim da boca. Ele se apresenta com uma boa roupagem, é colorido, é doce, dá cheirinho bom, parece que é tudo maravilhoso. Mas vai perguntar para o diabético mal que faz uma bala daquela. É puro açúcar, é puro industrializado, é puro produto químico, não tem bem algum. E as heresias vêm assim também. E nos nossos dias, ou elas vêm em forma de pregação por grandes mestres, e claro, como estamos sendo filmados, não vamos citar nomes de alguns deles, mas você é inteligente, você sabe o que eu estou falando, ou elas vêm em forma de canções, músicas que nós achamos que estamos adorando a Deus, mas no final das contas estamos trazendo tristeza para o Espírito Santo. Porque entre elas, eles acabam negando o próprio Senhor que os resgatou. Você sabe aquela coisa sutil de Deus trabalha para quem nele confia, caminha contigo, de noite e de dia, erga suas mãos. Você sabe esse tipo de coisa? Deus está trabalhando por ti, Deus é o teu escravo, o teu empregado. Irmão, fala sério. Nós que somos jovens, né? Nós jovens somos da nova geração, não ria. Nós cantamos canções modernas, olhamos lá para Mateus Ienze, Irmãos Falavinha, olhamos para aquelas canções antigas e dizemos, isso são hinos caipiras, hinos antigos, com uma produção de má qualidade, mas olha as letras das canções que eles entoavam anos atrás. Eram músicas que exaltavam a Deus, que colocavam Deus no seu trono de para ser adorado, trono de adoração, nos levava como servos aos pés da cruz para glorificar a Jesus. Hoje os hinos colocam Deus como um menino repositor de gôndola de supermercado. Parece que Deus virou empregado lá do Charles, né? Que o Charles diz assim, tem que repor lá, tem 10 supermercados para atender hoje e repor lá o meu produto. Vai lá, Deus, faz isso. Você entende como é que essas canções são sutis e parece que não é nada, parece que não tem problema. Elas são bonitinhas, elas badalam na alma da gente, elas têm uma produção musical agradável, tem qualidade, mas é pernicioso, porque lá dentro no teu inconsciente te leva a ser alguém que cobra de Deus coisas que você jamais deveria ter a ousadia de se levantar para cobrar. Porque se você parar para lembrar,
quando o anjo da morte passou lá no Egito, ele não olhou para dentro das casas para ver quem era bonito, quem era importante, quem era digno ou merecedor, porque ninguém era digno, ninguém era merecedor, ninguém era bonito e ninguém era importante. O anjo passou e olhou para o umbral da porta e viu a casa que tinha sangue. Então, se tem sangue, você é livre, você é guardado, porque tem o sangue de Jesus na tua vida. E é só, você não merece nada, você não é nada, você não pode nada. Ponha isso na tua cabeça. Deus não é o teu empregado nem o teu escravo. Deus apenas te tolera pelo sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Porque se fosse pelas minhas e as tuas misérias, ele já tinha destruído essa terra há muito tempo conosco dentro dela. Entenda isto, para que você possa ser muito mais grato. Você lembra do hino que nós cantamos? Eu acho que é o 371, alguma coisa assim. Mais grato a ti, é isso, irmã Anseli? 370? Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor. Eu gosto de mudar o hino nessa hora. Em vez de mais humilhado, porque se Deus tirar para humilhar alguém, não sobra nem um samelo no pé, né? Então troca e bota assim: bem mais humilde, cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Essa é a postura verdadeira de um cristão que vai morar no céu. O contrário, essas músicas de autoajuda, de autopiedade, de autocomiseração, elas te levam a ser um crente toda a vida mal agradecido, toda a vida reclamão, nunca satisfeito com o que tem, porque cada um só tem e cada um só pode aquilo que do céu lhe for dado. No dia que você compreende isso, meu irmão, vai a frustração embora. E você entende que nós somos diferentes uns dos outros. E Deus fez essa diferença. Pastor, mas por que um veio para o mundo para sofrer e o outro veio para desfrutar do melhor da terra? Pergunta para Deus quando você chegar na eternidade. Ele faz o que ele quer, não deve satisfação para ninguém. Ele não te deve nada. Tudo que você e eu precisávamos, ele já deu. O resto é consequência dessa vida. Aleluia. Eles negam o Senhor que os resgatou. Só doutrina leva à perdição. Olha o versículo 2. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa dele será infamado o caminho da verdade. Caminho da verdade. Você pensa comigo assim, hoje eu estava trabalhando lá na sede, meio-dia eu vim almoçar. Eu pensei, eu vou sair 15 minutinhos antes para não pegar o trânsito do meio-dia. Quando eu saí da sede e virei a praça e comecei a subir a Irineu Comelli, eu vi uma fila de carros descendo. Uma coisa incomum. Por toda a Irineu Comelli era carro vindo na contramão. E o que eu concluo com isso? Eu vou chegar na Marginal e vai estar lotado a BR e a Marginal. E dito e feito. E o normal que seria 15 para meio-dia? Trânsito. Agora aqui nós temos o contorno, os caminhões estão desviando por fora, está muito mais tranquilo a nossa região. Era para ser normal. Então qual é a minha conclusão por conta da BR estar praticamente parada, 15 para meio-dia, marginal cheia, e os carros desviando por dentro de São José? Que tinha alguma coisa acontecido nesse nosso trecho do Mundo Car. Aconteceu alguma coisa, um acidente, um carro enguiçado, um caminhão quebrado, alguma coisa aconteceu. Você entende o que isso quer dizer? Por conta de um que causou ou a quebra, ou o acidente, ou coisa parecida, o caminho foi travado para muitos.
E daqui para Palhoça, até onde se perdia a vista, era uma fila só de carros. Você entende quanta gente, traduzindo isso para o aspecto da salvação, quanta gente pode deixar de entrar no céu se eu não observar a partir do meu viver diário? E no capítulo anterior, Pedro tratou muito bem isso, a questão da base da fé, aliada à justiça, à piedade e tal, até chegar ao ponto central que é o amor nos relacionamentos. Quando eu não vivo essa realidade, eu sou tal um caminhão quebrado no meio da BR, que trava o trânsito e faz com que muitos percam o caminho da verdade. Então a minha e a tua responsabilidade em relação a esta palavra, a este evangelho, é tão sério que o próprio Jesus, ele disse, se soubesse o quanto é sério e o quanto é perigoso torcer a verdade e fechar a porta do reino para os que vêm atrás, seria melhor que esse tal amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e lançasse no fundo do mar, para que ele não trouxesse na eternidade juízo maior do que o que ele vai receber pelo ato tão terrível. Você entende o quanto é sério a responsabilidade que nós temos? Tanto que ele diz, e tem uma expressão no versículo 3, se você olhar aí na sua Bíblia, também movidos por avareza, farão comércio de vós, palavras fictícias, para eles o juízo lavrado no tempo não tarda. E aí eu sublinhei, e a sua destruição não dorme. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que é tão certa a destruição, é tão completa que virá, que ela não tarda, ela não vai demorar, porque a vida do ser humano aqui é uma vida passageira. Então, quando ele diz, esta gente que torce as escrituras, a sua destruição não dorme. E aí no versículo 4, ele começa a dar alguns exemplos do juízo divino, do quanto é sério isso. Primeiro que ele começa dizendo, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, e parece-nos o texto, junto com o seu contexto, nos explica que estes anjos, vamos repetir, anjos, seres bons, seres criados de pura luz para assistirem diante do trono da majestade real. Anjos, seres perfeitos, ele não os poupou e os amarrou com correntes, com cadeias no inferno. Você consegue imaginar o tamanho da seriedade que é isso? Você já parou para pensar diante da nossa vida, o quanto somos falhos, o quanto erramos no nosso dia a dia, o quão grande é a misericórdia de Deus para com as nossas vidas? Anjos que erraram uma vez, Marcos, uma única, foram amarrados no inferno e lá eles repousam aguardando um juízo maior do que o que já está acontecendo nas suas vidas. Então, isso deveria nos levar a ter muito mais temor, a ser muito mais humilde diante das verdades escriturísticas. Ele continua dizendo, entregou aos abismos de trevas, reservando o juízo, não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio, reduzindo assim a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo posto como exemplo. Ele me lembra que, por mais que nós sejamos falhos, por mais que sejamos fracos nas nossas tentações diárias, mas se houver um mínimo de justiça dentro de nós, um mínimo de humildade para reconhecer a nossa dependência plena e total da sua graça, um mínimozinho, como havia na vida de Ló,
ele disse, por conta de Ló ser justo, eu vou mandar o meu anjo lá para tirar Ló de dentro de Sodoma e Gomorra. Ló não era florzinha que se cheira, como se diz no ditado popular. Tanto que houve problema entre ele e Abraão, entre seus pastores. Abraão disse, pronto, que aí? Ló olhou para o lado mais rico, para as campinas, e aonde o petróleo vinha a flor da terra. Ele disse, um dia eu vou inventar o posto Esso, eu vou ser dono de uma rede de postos, posto Ipiranga, e o petróleo aqui não precisa perfurar a terra, ele sai, eu vou construir a minha rede de postos aqui, vou ser um sheik do petróleo no futuro. E foi para lá, foi armando suas tendas, foi conquistando o território até chegar às portas de Sodoma e Gomorra. Mas mesmo assim, Deus encontrou no coração de Ló um mínimo de humildade, de justiça, de reconhecimento da sua graça. E isso serve para nós como um alento, porque até aqui a palavra foi bastante dura com relação à cobrança das nossas atitudes, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, mas também tem um alento maravilhoso, é que Deus é um Deus gracioso, amoroso, que atende ao coração daquele que se arrepende. Tanto que ele fala para Isaías, escreve aí Isaías, eu sou alto e sublime, assento no alto e sublime trono, mas também eu me assento junto com o coração do contrito e quebrantado para vivificar, para restaurar. Então, vale muito a pena confiar nesse Deus, porque ele é maravilhoso. Agora, quando você vai para o versículo 10, ele começa a tratar especificamente da conduta dos falsos mestres. E ele escreve, especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Isso aqui me chama muito sério, viu? Porque democracia é governo do povo, né? E a gente fica pensando, é governo do povo, é governo de Deus. A Bíblia diz que as autoridades constituídas não estão lá porque quiseram, mas Deus comanda a história da humanidade, e difamar autoridades superiores. Tá, então esquece a política, vamos ficar só com a liderança eclesial, né? Vamos ficar só com liderança de igreja, deixa a política para lá, não vamos discutir isso, que isso não é caso nosso. Vamos pensar na nossa realidade, como povo que vai morar no céu, como povo que precisa tratar das suas questões de maneira interna, de maneira sábia, com orações, com jejuns, com humildade, entender as ações. Como é que ele escreve? Especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ele não está dizendo aqui que você não possa apontar o erro. Aliás, a Bíblia tem uma recomendação: se você flagrar o seu irmão no erro, chama ele no particular, conversa com ele, instrui ele, e se ele não aceitar e decidir viver na prática contumaz do erro, aí leva aos presbíteros, aos anciãos, para que seja julgado o seu caso, e se ainda assim não tiver conserto, peça que ele se retire da congregação. Essa é a palavra bíblica. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infame na presença do Senhor. Sabe o que eu fico pensando?
Eu gosto muito do Salmo 8:4, quando ele diz: quando eu olho para os céus, obra das tuas mãos, e todas as coisas criadas, eu pergunto: que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? E aí tem duas versões, tem as versões normais, feitas pelos copistas que olharam e disseram que o homem menor do que Deus, logo abaixo de Deus na hierarquia, esse homem podre do pecado, não. Vamos botar o homem abaixo dos anjos, porque os anjos são infinitamente maiores em poder. Um anjo destruiu 185 mil assírios numa noite, sem que eles nem tirassem a espada da bainha. Então vamos botar menores do que os anjos o fizeste. Mas eu gosto da versão Massoreta, Jarson, que traz uma versão que parece um pouco mais fiel ao conteúdo original. Eles meat meloim, um pouco abaixo de Deus o fizeste. O homem coroado de glória, o homem sem a força do pecado, o homem como coroa da criação feita por Deus, ele está logo abaixo de Deus, tanto que ele foi colocado para administrar essa terra. Não administra da maneira correta, não faz as coisas acontecer, não tem poder sobre a natureza como gostaria, porque o pecado roubou-nos essa qualidade de poder. Mas veja, agora o homem corrompido pelo pecado, de fato eu vou concordar com os copistas, um pouco abaixo dos anjos estamos. Mesmo os anjos estando em perfeição e santidade acima de nós, eles não proferem juízo infamatório contra ninguém, mas eles temem a Deus. Mas aí o versículo 12 ele vai explicar quem são essas pessoas. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes. Isso aqui é uma coisa que me prende, porque quando eu não conheço de um assunto, eu não posso discutir desse assunto. Como é que eu posso chegar no domingo à noite e dizer para os músicos que eles estão no tom errado? Não, vocês estão tocando em dó maior, deveria tocar em si bemol. Como que eu posso fazer isso? Eu não entendo nada de música. Como é que eu vou falar para uma farmacêutica que ela deve mudar a fórmula química de algum remédio se eu não entendo nada de química? Eu fugi das aulas de química. É ela que entende disso. Como é que eu vou falar para o empresário como é que se administra um negócio se eu nunca fui empresário? Você entende que eu não posso ser um bruto, irracional, ignorante, querendo versar de coisas que eu não sei? Você concorda comigo nisso? Agora vamos pensar um pouquinho mais e vamos bater no nosso próprio dedão. Como é que queremos discutir Bíblia? Como é que queremos dar lição de moral nas pessoas aí fora se nunca lemos a Bíblia inteira? Se nunca participamos de um curso de teologia básico? Se nem na escola bíblica dominical temos a disposição de nos levantar no domingo pela manhã, que nem é às 7 da manhã, como já foi em outras épocas, é para chegar às 9 da manhã. Não temos capacidade e força em nós para estar aqui para estudar uma lição de escola dominical e queremos ser os portadores da palavra da verdade. Vá achar o que fazer, vai catar coquinho na esquina, meu irmão. Por favor, crie vergonha na cara. Nunca leu a Bíblia inteira e vem cá se abrogar o dono da verdade. É o Pedro que está falando, não sou eu. E esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que sou ignorante. Se eu não conheço, eu sou ignorante, eu ignoro. Eu não sei do que está acontecendo. Por isso, muitas vezes, quando alguém vem me trazer um assunto, olha, você tem que resolver uma situação complicada com fulano e tal. Tá, e onde é que está o fulano e tal? Não, é que eu vim trazer na frente para o senhor saber primeiro. Não. Traz o fulano aqui, vamos ouvir os dois lados junto. Esse negócio de ouvir um lado só, eu não sou ignorante. Eu não. Quer dizer, nesse momento eu sou ignorante. Eu não sei o que está acontecendo.
Eu quero ouvir as duas versões da mesma história, para tentar entender o que aconteceu. É isso que um juiz faz no tribunal. Ele não ouve só um lado da história, ele ouve os dois. Ele dá, inclusive, uma opção para o bandido se defender. Por que ele fez aquilo? Por que ele cometeu o roubo? Ele dá opção. Como é que nós queremos dar lição de moral no mundo aí fora, se a nossa moral, às vezes, tá chula, tá feia? Então, tomamos cuidado e vamos atrás da verdade, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Citar a Bíblia sem conhecer a Bíblia é praticar injustiça. E Pedro escreve: quem pratica injustiça vai receber injustiça por salário. A gente que olha de fora algumas histórias, fica observando o tempo passar e as coisas acontecerem. Algumas vezes eu vejo lá na frente alguém vir chorando e dizer: ai, o diabo se levantou contra a minha casa. Não tem nada de diabo não, meu irmão. É Deus. Há situações terríveis. Israel, principalmente as 10 tribos do norte, muitas vezes disseram: ai, os inimigos, eles estão nos vencendo, os inimigos com seus deuses são mais fortes. Não, 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 não. Deus os entregou. Deus moveu o coração. Inclusive, essa foi a tônica da carta de Abacuque, do livrinho de Abacuque. Ele diz: não morreremos, porque somos o povo da promessa. Aí Deus toma ele e leva e diz: ó, sou eu que estou trazendo os babilônicos, eles vêm que nem a rede do mar, sendo arrastado e puxando tudo que vê pela frente. Oh Senhor, como é que tu podes fazer isso? Oh meu santo, tu não podes fazer isso com o teu povo. Vou me colocar na torre de vigia para ver o que passa, o que é que ele tem para falar para mim. Aí Deus mostra para ele: Deus vem de Temã, do deserto de Parã, sobe o santo. E aí Deus dá uma lição de moral, que é um estudo à parte maravilhoso por si só. Talvez na sexta-feira eu fale sobre isso. E aí, como é que o Abacuque termina? Ainda que a figueira falte, ainda que não dê lá a malhada, ainda que o trigo, eu vou esperar no Senhor. Porque ele era ignorante, agora ele não é mais, ele viu da prisma, da ótica de Deus. Quando você vê a vida da ótica de Deus, você vê que nem tudo é o diabo. Muita coisa são covas que nós cavamos e nós caímos dentro. Mas bendito é o Senhor que nos dá a oportunidade de aprender a sua palavra, nos reúne numa noite como essa, para não sermos mais brutos e ignorantes e corrermos para os seus pés e buscarmos da sua palavra a verdade. Eu tenho dito aqui, o meu telefone, meu WhatsApp, ele é talvez um dos mais fáceis de decorar, que todo mundo quase conhece. Tem 5 9 seguidas, 99999, e depois a década de ouro das músicas lá de fora, 1980. Facinho de decorar. Meu e-mail é facinho de decorar. É Sérgio, eu sou de Joinville, então sergio.joinville@gmail.com. Por que eu estou falando isso, inclusive, no ar? Porque se você tiver dúvida de Bíblia, se você tiver dúvida de assunto bíblico, se você precisar de livro de apoio de algum assunto, me peça. Eu estou aqui só para ser auxiliar dos servos de Deus, para te dar auxílio, para você conhecer a palavra, para você não pecar contra Deus. É a minha missão. Quando você não precisar mais de mim, Jesus me leva, porque eu não tenho mais necessidade de eu estar aqui. A minha missão é instruir o povo de Deus. Você entende que você não deve pecar por ignorância, mas deve conhecer a palavra como ela é. Deus está chamando cada um de nós nessa última hora e nos dando a capacidade de compreender a responsabilidade que temos para bater no peito e dizer: eu estou aqui, Senhor, quero fazer a diferença. Não quero ser um falso profeta, não quero ser um falso mestre que ensina coisas que não sabe. E aí, ele vai explicar no versículo 14, ou 13 ainda, ele vai, né, recebendo justiça e tal, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia,
quais nódoas e deformidades se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteio junto convosco. Porque quando nós enfraquecemos os muros da nossa santidade que nos cercam e nos protegem, essa gente ruim se aproxima. É muito fácil. O ladrão ele vai olhar para aquela casa e ver que aquela casa tem um muro de 2 metros, 3 metros de altura, mais uma cerca elétrica em cima. E quando o camarada apaga a luz, ele liga o alarme, o ladrão diz, acho que eu vou passar batido, vou ver essa outra casa aqui. Ah, essa aqui tem um murinho só de meio metro, assim, bem baixinho, não tem cachorro, não tem alarme, não tem nada. Onde é que o ladrão vai? Ele vai do muro baixo. Se são 2 casas iguais, ele não vai na casa do muro alto com cerco, com arame e tudo mais. Ele vai na casa do muro baixo. Assim é a nossa vida de santidade. Você acha que os falsos profetas, os falsos mestres, vão em quem vai em escola dominical? Vão em quem está fazendo curso de teologia? Vão em quem lê a Bíblia e quem busca Deus, está toda a vida envolvido com as coisas de Deus? Ele não vai, meu irmão. Ele vai aonde? Ele vai nas presas fáceis, ele vai naquele que aparece bem pouco, os tais dos agentes secretos do corpo de Cristo, ninguém nem sabe que ele é crente, ele entra e sai disfarçado, os 007 da vida, ele chega nesse daí, porque esse está sempre choroso, ele está dizendo, porque a vida está tão difícil, porque a vida está tão difícil, daí ele, irmão, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas, está sempre pedindo, igual um mendigo, pedindo ajuda o tempo inteiro. O falso mestre, o falso profeta, se achega nele e diz, ô meu querido, eu estou aqui para te ajudar. Eu tenho uma profecia para entregar lá na tua casa. Fizeram uma obra de macumba na tua vida. Aí tudo é culpa da macumba, né? Tudo é culpa da macumba. Tudo é culpa das coitadas das religiões africanas. Deixa eles em paz. Vai viver a tua vida, você é crente e você está indo para o céu. Não te enrosca com nada na vida, meu irmão. Deixa cada um crer naquilo que quer crer. Mas não coloca a culpa nos outros quando a culpa é sua. Levanta a tua fortificação. Quando Neemias foi construir os muros de Jerusalém em 52 dias, ele foi construir muro porque ele queria construir a cidade, mas não adiantava reformar a cidade se o muro estava caído. Ele disse, nós vamos reformar, vamos lá, gente. De um lado espada, do outro lado colher de pedreiro. E o pessoal dizia assim, olha o muro que estão levantando, até a raposa vai derrubar. Ele disse, que venham as raposas, mas eu não descerei para ter convosco, porque estou fazendo uma grande obra para o meu Deus. É isso, construa a obra para o Senhor. E, felizmente, aí no verso 14, tendo os olhos cheios de adultério, saciado de pecado, engodando almas, inconstante, tendo coração exercido da avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor. Que Balaão amou? O prêmio da injustiça. É gente que só quer dinheiro, só quer lucro, só quer... Por que você acha que o pessoal simplesmente sai do nosso meio e abre uma nova denominação? Porque ele quer botar a mão no dinheiro, meu irmão. Não tem outra explicação, não me vem com essa história. Eu conheço poucos e raros, que saíram do nosso meio, abriram uma igreja para si e não foram pescar em aquário. Existe. E ó, top para esses. Para esses, a palavra do nosso presidente é, vai que eu te ajudo, empresto até os bancos e a caixa de som para tu começar. Vai ganhar alma para Jesus, ó, topzera. Aí sim tá certo. Agora aquele que sai dizendo, eu tenho um ministério próprio, especial, Deus me deu uma revelação. E daqui 15 dias está batendo na porta da casa dos crentes dizendo, olha, lá o pastor Sérgio já está 6 anos e meio lá, está na hora de vocês, dá um chega para lá nele, vamos viver o novo de Deus agora, vamos comigo para lá, vamos não sei para onde. Meu irmão, nunca vi dar certo, em 30 e tantos anos servindo a Deus, eu nunca vi dar certo esse tipo de coisa, não funciona. E aí ele vai terminar, porque eu também tenho que terminar, o meu tempo acabou, os versículos 17 a 22, esses tais são como fontes sem água, impelidos por tempestade. Olha, eu fico pensando, eu falei aqui no começo, é como um agricultor, né?
ele lança a semente e fica esperando pela chuva. O agricultor sabe que se não vier chuva, a planta não vai brotar, e se brotar não virá viçosa, não vai dar fruto. Quando a nuvem passa, ela tem que derramar água. Nós, como nuvens na vida das pessoas que nos rodeiam, temos que derramar graça. Temos que ser abundantes em graça. O amor de Deus tem que estar, como é que Paulo escreve aos Efésios? Para que conheçais a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor que está em Cristo Jesus. Nós temos que derramar amor, irmão, não dá, não pode destilar ódio, não pode destilar desavença, não pode destilar qualquer outro tipo de coisa ruim, porque isso é obra da carne, e a obra da carne vai ser condenada no fim de todas as coisas. Nós precisamos do fruto do Espírito. Deus nos chama para fazer a diferença. Aí quando a nuvem passa, o agricultor esperando, precisa de água, e não vem a água, o que acontece? Vem a frustração. E deixa eu dizer para você nesse encerramento, o mundo que está aí fora, esperando por uma nuvem carregada de água, esperando por um cristão carregado de Deus, o mundo não está mais respeitando o cristianismo como dantes. Por quê? Porque está assim de nuvenzinha enganosa. Não é nuvem de água, é fumaça de cigarro eletrônico, é fumaça de pneu queimado, mas não é nuvem. Deus chamou eu e você para ser nuvem carregado da graça, do poder, aleluia. As pessoas precisam olhar para eu e você e dizer, tem algo diferente na tua vida, tem Deus nos teus olhos, tem um brilho que não é daqui, é o brilho do céu. Pode vir que aqui tem resposta para o teu coração. E aí ele termina, inclusive, falando uma coisa que eu acho bem triste, né? O versículo 22, com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Tem duas coisas aqui. O cão, quando está estragado por dentro, ele faz força para vomitar, botar para fora aquilo que está lhe estragando. O porco, quando é lavado, há um esforço de alguém para tirar aquilo que está estragando ele por fora, que é a lama, que é a imundícia, que é a sujeira. Mas quando aquela lama que não está mais aqui, ou quando aquela imundícia estragada que não está mais dentro do cão, quando aquilo não é preenchido com Deus, faz com que a natureza desses animais os leve de volta, porque eles precisam preencher. O cachorro, por seu instinto, sente que o estômago está vazio e não tem nada diferente por perto, ele vai no vômito e come o próprio vômito. O porco sente que a lama é a sua proteção externa. Não havendo outra forma de se proteger, ele volta e se revolve na lama para buscar proteção contra parasitas. Bom, quando eu e você aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós fomos inspirados pelo Espírito Santo a botar para fora as nossas imundícias, e por graça e misericórdia Ele nos lavou com o lavar regenerador da sua graça. Aleluia! Agora, para você não voltar para o seu vômito ou para a sua lama do passado, só tem um jeito, é você se revestir. Tomai também toda a armadura de Deus. Lembra de Efésios 6:10, havendo feito tudo, tomai essa armadura, capacete, espada, couraça, tal, um cinto e chinelo, e vai por aí afora. Por quê?
porque senão a tua natureza vai te jogar de volta na lama. Se você não se encher de Deus por dentro e por fora, você vai ser atraído para a lama, você vai ser atraído para comer o seu vômito do passado. Ora, Cristo já te curou, te fez vomitar na cruz, tudo aquilo que era ruim, então não volta para lá, te alimenta com a palavra de Deus, é a Bíblia, o antídoto contra as coisas ruins que pode fazer você voltar para o vômito. Deus tem sempre um alimento para a tua alma, busque Ele todos os dias e você verá que Ele ainda é o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. Um forte abraço, até o próximo vídeo.